Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Paulus Cast. Hoje nós estamos aqui no formato remoto para falar sobre um tema muito importante para toda a sociedade. Eu sou Érica Augusto, faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora. E para falar sobre saúde mental, nós recebemos hoje no Paulus Cast 3 participantes muito especiais. A Mônica Gutmann, que é psicóloga formada pela PUC São Paulo, é arte educadora, arte terapeuta e escritora. Ela ministra palestras e cursos sobre criação literária, arte terapia, educação e psicologia no Brasil, também no exterior. A Mônica possui diversos livros infantis publicados, escreve textos e artigos para revistas. Pela Paulus Editora, a Mônica publicou os livros As 4 Estações da Alma, em Sol Maior, O Presente, O Trem e Outras Histórias, Ana e o Mundo ao Avesso, O Imaginário da Criança Dentro de Nós, além das coleções Descobrindo o Mundo com Doris e Armando. Mônica, seja muito bem-vinda ao Paulus Cast. Nós recebemos também com muita alegria o professor Antônio Siqueira. Ele é doutor em Ciência da Religião pela PUC São Paulo, possui especializações nas áreas de aconselhamento, atua como profissional da área de comportamento humano e aconselhamento terapêutico. E também é professor de pós-graduação e diretor do Instituto Rocco, destinado ao ensino e pesquisa dentro do processo de desenvolvimento e formação humana. Ele também é diretor da ProLab Ambiental. Professor Antônio, seja muito bem-vindo ao Paulus Cast. Muito obrigado, prazer estar com vocês todos aqui. Espero poder contribuir em alguma coisa com vocês, tá bem? Nós recebemos também com muita alegria o padre Carlos Alberto da Silva. Ele é religioso paulino, é bacharel em filosofia pela PUC Minas, bacharel em teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE de Belo Horizonte, e também é formado em psicologia pela Unip, Universidade de São Paulo. Padre Carlos, seja muito bem-vindo ao Paulus Cast. Muito obrigado, uma alegria poder nos reunir e conversar um pouco sobre esse tema que é tão importante, né, nos nossos dias. Sim, é verdade. Então, começar perguntando para a Mônica, o que se entende por saúde mental? Bom, para mim também é uma alegria estar aqui e compartilhando de um tema que é tão básico para a humanidade, né? Falar de saúde mental envolve falar de saúde de uma maneira geral, né? Eu não consigo separar a mente do corpo, da alma, do espírito, né? O ser humano, ele habita em muitas dimensões, mas principalmente a física, a espiritual, a emocional. Se uma delas está em desequilíbrio, todas elas se desequilibram juntas, né? Então, eu acho que falar de saúde mental é falar de saúde de uma forma geral. Eu também acredito que, assim como qualquer elemento da natureza, tem um lado muito individual, especial e autêntico, ele está vinculado ao todo, né? O ser humano, por mais que tenha a sua especificidade, a sua autenticidade, né? Cada ser humano é único, ele está vinculado ao todo. Então, falar da saúde do indivíduo é também falar da saúde da sociedade, da cultura, né? Da comunidade onde se habita. Para mim, pessoalmente, a saúde envolve uma permissão à autoestima, ao amor próprio, ao autoconhecimento, a uma liberdade que faz parte da essência humana, a liberdade que é conectada ao amor mesmo. E tudo isso envolve uma ajuda, né? Envolve uma troca de afeto que nem todo mundo tem a bênção de receber, né? Então, uma criança, quando vem ao mundo, ela merece e espera receber amor, né? Nem toda criança recebe. E aí está a base, né? Eu acredito que a base da saúde está na infância, porque é onde
nós recebemos os grandes aprendizados, né? Do que é o amor, do que é o respeito, do que são as regras da vida, do que é o sucesso, do que é a felicidade, né? Então, uma criança, quando ela vem ao mundo, ela tem todos os canais abertos para aprender o que é a vida, né? Daí a importância de se tomar tanto cuidado com as crianças e daí a importância tão necessária dos adultos se autoconhecerem, porque aquilo que a gente transmite, aquilo que a gente vive, a criança capta. Então, a base da saúde vem da nossa infância, de como que a gente aprende a vida, como que a gente se relaciona com os valores humanos. E a saúde mental hoje, ela está com certeza muito abalada por conta de tudo que a humanidade vem vivendo nos últimos tempos e principalmente nesses últimos anos, onde aconteceu um auge aí do desequilíbrio da natureza, do desequilíbrio humano, né? É um tema que a gente poderia falar, né, durante muito tempo. Eu acho importante também ouvir, né, os outros olhares, mas para mim, a base da saúde humana e da saúde da terra tem a ver com autocuidado e com cuidado. Sim, e professor Antônio, é possível definir quais são as doenças psíquicas mais recorrentes atualmente? Eu acho que é possível sim definir, apesar de, ou exatamente por estar sendo estudada há tanto tempo, é uma situação absolutamente previsível. É algo que é possível se estabelecer com dados estatísticos, né? Eu acho que para a gente poder responder isso de uma forma bastante adequada, é importante que a gente primeiro perceba o seguinte, que dados de 2019 indicam que aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo possuía algum ou alguns transtornos mentais. É lógico que aí a gente precisa primeiro tentar entender o seguinte, que o transtorno mental, de uma forma geral, vai se modificando ao longo do tempo. Por quê? Porque, de uma maneira bem sucinta, o transtorno mental está relacionado, ou a saúde mental, ela está relacionada com a ausência de alguma habilidade de convivência, de lidar com as coisas cotidianas. Tá? Então, a gente está falando que aproximadamente esse 1 bilhão de pessoas, dentre elas, 31% relacionado à depressão e 29% relacionado, 31% relacionado à ansiedade e 29% relacionado à depressão. O que dá, só nessas duas situações, nós estamos falando de 60% de todo esse 1 bilhão, o que dá 600 milhões de pessoas no mundo. Essa condição, ela significa mais ou menos uma redução da longevidade em média de 10 a 20 anos. Então, um dado importante também para se ter em vista. O que significa, para efeito prático, no Brasil, nós estamos falando de que de cada 10 pessoas, 4 pessoas está com algum tipo de doença mental, com algum tipo de acometimento na sua saúde mental. O que dá mais ou menos 73 milhões de pessoas. Lógico, aqui eu estou trabalhando com as principais doenças, os principais acometimentos, que são 8 das principais doenças que atingem. Só para a gente poder ter uma ideia, nós estamos falando que mais ou menos essas 73 milhões de pessoas significaria 7 vezes a população do município de São Paulo. Ou, olhando que a gente está numa época de Copa do Mundo, significaria aproximadamente 1.500 estádios lotados de pessoas. Quais doenças são essas? Então, a primeira delas, a que significa o maior número, é a ansiedade, que acomete mais ou menos 9,3% das pessoas, o que dá mais ou menos 20 milhões de brasileiros. Depois disso, a gente tem os transtornos
de personalidade, o borderline, que dá 6%, o que significa aproximadamente 13 milhões de pessoas. A depressão, em terceiro lugar, com 5,8%, que gira em torno de 12,5 milhões de pessoas no Brasil. Os transtornos alimentares, que é uma coisa que vem crescendo ao longo do tempo, que chegaria hoje em torno de 10 milhões de pessoas. A bipolaridade, com 4%, ou seja, 8,5 milhões. O TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, com cerca de 2% ou 4,3 milhões de pessoas. Em sétimo lugar, a esquizofrenia, com 1% ou 2 milhões. E o estresse pós-traumático, com também um percentual parecido com o de esquizofrenia. Só para complementar um pouco dessa ideia, eu considero um capítulo à parte aquilo que é o fumo, o álcool e a droga. O fumo e o álcool como, eu diria, como drogas lícitas e as drogas ilícitas aqui nesse caso. E que a gente pode considerar minimamente uma questão de causa e efeito. Porque essas drogas, de uma certa forma, elas levam, não somente elas, mas ela é um fator que produz algum tipo de transtorno mental, ou minimamente ela pode ser o efeito. É buscar o fumo, o álcool e a droga por mediante algum tipo de transtorno mental, algum tipo de insuficiência nesse trato, nesse lidar com as coisas cotidianas. É importante a gente imaginar que, inclusive, por conta de um vazio existencial, e que esse me parece que é o grande problema de muitos anos para cá, muitas coisas têm desembocado nessa coisa do não saber lidar com o dia a dia. É lógico que aqui é só uma coisa preliminar e que leva, inclusive, a uma questão que me parece muito importante de algum momento a gente poder falar, que é a questão do suicídio. Que aqui eu não vou usar, mas o Brasil é o 8º país em suicídio no mundo. O que não é pouco, né? Quer dizer, a gente tem um número que é muito, muito, muito importante. Mas, enfim, não vamos falar sobre isso, mas eu queria pelo menos pontuar essas questões, tá bem? Sim, isso é um tema muito importante que também, com a pandemia, acabou se agravando ainda mais, né? Tanto a questão da saúde mental como a questão do suicídio, né? Padre Carlos, como que nós podemos diferenciar, muitas vezes é confuso, diferenciar a tristeza, uma tristeza profunda, enfim, que nos deixa mais para baixo, de uma depressão? Muito bem. Assim, antes de entrar propriamente nessa questão aqui, eu acho que é interessante também, não dá para a gente pensar, né? O professor falava aí dessas, vamos dizer, dessas doenças, desses transtornos tão comuns hoje, não dá para a gente pensar em tudo isso, em saúde mental e esses transtornos todos de ansiedade, depressão, etc., sem a gente deixar de lançar um olhar sobre a sociedade em que a gente vive, né? Que sociedade é essa que produz pessoas tão adoecidas, né? Que aspectos, que situações essa sociedade tem ou alimenta que transforma isso depois em pessoas adoecidas, né? Eu acho que é fundamental a gente olhar para essa sociedade que a gente vive, né? Uma sociedade que privilegia tanto o consumismo, a aparência, né? A gente olha para as redes sociais, por exemplo, a rede social é o lugar das pessoas felizes e perfeitas no corpo, etc.
E a gente sabe que é aparência, não é? Porque nem todo mundo é feliz a todo tempo. Então, eu acho que pensar um pouco nisso também, né? Numa sociedade que produz tudo isso. Depois, essa questão da depressão, né? Que é algo tão presente hoje, é tão comum a gente ouvir, né? Ah, fulano está com depressão na minha família, etc. Então, parece que existe um boom, né? Dessa dimensão aí. Então, primeiro, eu acho que dizer que toda depressão ela tem um componente de tristeza profunda, mas nem toda tristeza é depressão, né? Porque a tristeza é um sentimento, uma condição típica do ser humano, né? Todos nós podemos e sentimos tristeza, e é natural que alguma vicissitude da vida nos coloque diante de algo que nos entristeça, né? O diferente da depressão é que na depressão você tem um sentimento de uma tristeza profunda e persistente, né? E que às vezes você procura perguntas e você não tem resposta, você não localiza, né? A gente pode dar um exemplo: alguém que passa por uma experiência de perda de alguém que ama e você se entristece, né? E você consegue localizar: não, eu estou triste, eu estou profundamente triste porque eu perdi alguém, ou porque eu estou passando por essa situação. Então você localiza. Na depressão, na maioria das vezes, você nem consegue localizar, né, dar um motivo. Por que eu estou triste? É aquela tristeza de um vazio existencial que você não consegue nominar, muitas vezes, né? Então, é ter esse cuidado, né, da gente poder dizer que a experiência da tristeza é algo humano, né? Mas depois a gente se recompõe e de novo encontra esperança, de novo encontra motivos para continuar vivendo. Na pessoa deprimida, ela não encontra, vamos dizer assim, uma expressão luz no fim, né? Ela procura para todos os lados e ela não consegue sair daquele vazio. Então, aí, claro, entra, a gente vai falar um pouco disso depois, entra a ajuda, né? Para dar um suporte para aquela pessoa poder entrar nesse fenômeno e poder compreender e procurar caminhos para olhar para isso. Mas eu acho que fundamental é isso, né? Dizer que as coisas elas não são assim tão misturadas, né? Acho que é bom a gente localizar o que é uma e o que é outra e onde que elas se encontram, né? Mônica, você acha que existe ainda na sociedade um estigma relacionado às doenças mentais? Eu acredito que sim, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o que o Padre Carlos também trouxe. Aquilo que não é visto na consciência a nível coletivo é projetado no outro, né? É uma sociedade que não é saudável, uma cultura que não está saudável, e a doença é projetada no outro, né? Eu não vejo a doença em mim, o desequilíbrio em mim, e projeto no outro, né? Então, ainda esse estigma existe, mesmo que o discurso seja diferente. Aliás, eu acho que isso em relação a todos os preconceitos, né? O discurso ele está mais aberto, existe mais consciência sobre os preconceitos, mas a projeção ainda ela é muito forte, né? É muito difícil eu aceitar em mim aquilo que eu julgo menor, aquilo que eu julgo feio, aquilo que eu julgo em desequilíbrio. Então é muito mais fácil projetar no outro, me incomoda ver no outro, eu rejeito o outro. Né? Então ainda esse estigma existe. Né? Agora, eu acredito que, de novo, eu insisto em falar, eu acho que cada ser humano tem
autenticidade, a sua sensibilidade, a sua criatividade, né? E quando isso é reprimido, e isso em geral acontece na infância, as doenças, né, começam a se estabelecer. Acredito também, e essa é a grande pergunta, né? Quem é mais doente? Aquele que recebe um nome de doença, um diagnóstico, ou a nossa sociedade que produz e projeta esse tipo de desequilíbrio, né? Quem é mais doente? Aquele que se adapta a uma sociedade, uma cultura doentia, ou aquele que reage de alguma forma, e muitas dessas formas recebem diagnósticos, né? Então, eu acho que são perguntas profundas e que envolvem, né, uma transformação de consciência da humanidade, né? Eu acredito que a, a cura, será que a gente pode usar essa palavra, das doenças chamadas doenças mentais, emocionais, ela envolve a cura da nossa sociedade. Uma coisa não está separada da outra. E desculpa, esse estigma faz também com que a pessoa não busque ajuda, muitas vezes. Sim, exatamente. Né? Por medo da rejeição, medo, né, de se sentir excluído, medo de olhar para as próprias vulnerabilidades e ser julgado por elas. Nós somos educados, né, a sermos bem-sucedidos, a sermos heróis, a termos sucesso. Então, se eu me sinto fora desse padrão, eu não quero me sentir rejeitado, né? Acho que o maior medo do ser humano, mais até do que a morte, eu acredito, é o medo da rejeição, né? O medo da exclusão. Então, eu acho que essa questão do estigma com as doenças mentais tem muito a ver com isso, né? Eu excluo aquilo que eu não aceito, aquilo que eu julgo feio, menor, e que provavelmente existe em mim, de algum jeito. Apenas para complementar um pouquinho, né, e a professora Mônica, dizer que saúde mental necessariamente não significa ausência de doença mental, né? Uma pessoa que tem uma doença mental, né, ela pode produzir saúde mental, não é? Não existe essa dicotomia, né? Você categorizar ou definir uma pessoa com saúde mental, ela não ter, ela ter ausência de doença mental. Não, uma pessoa que tem um transtorno, ela pode produzir saúde mental, na medida que ela se reconhece, ela se dá conta, né, da sua condição, e ela busca, e ela procura caminhos. Você vê, isso é produção de saúde mental, mesmo tendo uma debilidade, enfim, uma situação específica, né? Então, na medida que a pessoa ela se coloca, né, diante dela e capaz de olhar para si e procurar caminhos, procurar horizontes, né, para a própria vida, compreender a sua condição, né? Eu acho que isso é importante também, né? Aproveito para falar um pouco sobre isso. Acho que o Padre Carlos ele fala uma coisa bastante sensata, né? Quer dizer, se a definição de saúde mental é lidar ou não bem com a questão cotidiana, a gente pode ter gente com um determinado grau de esquizofrenia que lida bem com a questão cotidiana, e aí a pergunta é, ele tem ou não, ele está ou não acometido de? Porque se ele lidar bem com a questão cotidiana, veja, qual é a dificuldade? Então essa questão do estigma, ela precisaria ser revista, lógico que não é tão simples, porque nós estamos falando do outro. E talvez a pessoa que estigmatiza a doença mental não queira ouvir sobre saúde mental. Então, é um pouco disso. Eu acho que o Padre Carlos foi muito feliz na fala dele, tá bem? Sim. E o Padre... Diga, eu só complementaria, né? Eu acho que
eu concordo com o que o padre fala, eu só acho que tem uma diferença, né, também do olhar que se dá à doença, né? Porque eu, por exemplo, na minha opinião, eu vejo qualquer doença como um caminho para a consciência, né? Qualquer doença, seja uma doença mental, uma doença física. Se eu não quero olhar, aí eu comprometo a minha, né, eu comprometo aquilo que está acontecendo comigo. Eu fico mais impedida de viver o cotidiano de uma forma saudável, né? Então esse lado saudável ele não funciona tão bem. Agora, se eu aproveito a doença, seja ela qual for, como um caminho de autoconhecimento, um caminho de resiliência, um caminho. Aí eu acho que essa é a grande saúde e eu vejo como o grande propósito das doenças em geral também. Sim. Voltando um pouco, o Padre Carlos falava da questão das redes sociais, né? Que nós vemos ali todo mundo bem, todo mundo é feliz na rede social, né? A gente vê ali só cena bonita, passeio, tudo. E aí, o senhor acha que isso influencia em alguma forma na nossa saúde mental? Veja, uma sociedade que exige, que tem um nível de cobrança tão grande, né? Que nos cobra o tempo todo para estarmos felizes, estarmos bem posicionados na vida. Veja se você encontra nas redes sociais. Olhemos, nós todos, acredito, usamos aqui redes sociais. A gente faz uma foto que não está muito bem, a gente, opa, essa daqui eu não publico. Né? Essa daqui não está boa, esse ângulo aqui não favorece. Porque a gente está nesse universo, não se trata de uma questão de criticar, de dizer que está errado. Não, é apenas aqui trata-se de uma análise, né? de uma reflexão. Então, para dizer, uma sociedade que exige que o tempo todo eu esteja bem, que eu esteja feliz, quando, na verdade, nós sabemos que a nossa condição humana ela é permeada não só de felicidade, mas de momentos de vicissitudes, que nos causam tristeza, mal-estar, etc. É claro que uma cobrança tão grande dessa pode, de algum modo, e influencia de algum modo, né, na nossa saúde, né? Como que eu vou ser sempre feliz, realizado, uma pessoa de sucesso e etc., se a vida não é assim, né? A vida na sua concretude, ela é composta de tudo, de, de todas as situações, aquelas que nos deixam felizes, mas também aquelas que nos tiram, às vezes, do chão. E como que eu lido com isso? Então, eu acredito que sim, que as redes sociais, ela tem, de algum modo, influenciam nesse sentido, porque elas buscam justamente isso, é uma certa perfeição que não existe. Né? E como que eu lido com isso? Né? Como que eu me coloco diante disso, diante de uma exigência para estar sempre bem, quando na verdade nem sempre eu estou bem. Né? Então eu acredito que é muito por aí, sabe? Eu acho que tem sim uma certa influência, porque senão a gente entra aí, né, numa onda de que a vida é só mil maravilhas, e quando na verdade nós todos sabemos que não é bem assim, né? Sim. Professor Antônio, o senhor acredita também que as redes sociais e a tecnologia de modo geral, né? Nós vivemos hoje super, hiper conectados e tudo que acontece no mundo inteiro, a gente sabe ali no mesmo momento. Isso influencia também na nossa saúde mental? Acho que para a gente poder falar sobre isso, é importante que a gente faça uma reflexão. Quer dizer, por exemplo, o veículo, né, o carro que a gente usa, ele é para o bem ou para o mal? Quer dizer, será que o problema não esteja da forma como a gente utiliza da ferramenta que está colocada na nossa mão? Então, eu acho que essa é a primeira grande reflexão que deve ser feita. Então, diante de alguma coisa que pode gerar um benefício bastante grande, que pode, mas não necessariamente o faz, qual é a nossa postura diante disso? Então, as redes sociais, ou a tecnologia de modo geral, ela pode ou não ser um instrumento de deformação ou de
falta de habilidade com lidar com a rotina, com o dia a dia. Porque veja, aquilo que eu falei lá no começo. Porque se eu não tenho, ou se eu estou numa condição, uma ausência de possibilidade de lidar com as questões cotidianas, eu estou com algum problema de saúde mental. Se a minha utilização da rede social, ela me inabilita ou me coloca numa circunstância de não conseguir trabalhar direito, conviver direito, enfim, todas essas coisas, quer dizer, então, nesse caso, eu estarei indo para uma ideia de insalubridade de fato. Mas vamos pensar numa coisa bastante interessante, quer dizer, quando a gente fala da influência, eu posso pensar primeiro que é causa ou efeito. Como eu falei em alguma resposta anterior, na questão, por exemplo, das drogas lícitas ou ilícitas, elas podem ser causas ou efeito. Aqui também eu posso ver da mesma forma. Então vamos pensar no seguinte, o que pode, de fato, causar um problema de transtorno mental? Então a gente tem, primeiro, uma junção de coisas, mas se a gente puder colocar isso de uma forma bem simplista, nós temos 4 grandes possibilidades, individuais ou em conjunto, se associando, que são as questões psicossociais, que pode ser uma situação de estresse, pode ser uma questão da vida familiar, pode ser o ambiente escolar, que a gente pode pensar no bullying como uma coisa disseminada por aí, né? A questão genética, que a gente não pode desconsiderar de fato, as questões ambientais, ou seja, aquilo que o ambiente nos fornece, e aqui eu coloco de fato a questão das redes sociais, e questões biológicas. Então, veja, se eu já tenho uma questão psicossocial importante e eu associo isso à própria questão ambiental, que é a questão da rede social, da tecnologia, os jogos, quer dizer, quantas crianças não tiveram tantos problemas, tantos distúrbios, exatamente por viverem o dia inteiro, ou numa circunstância bastante importante em termos de tempo. Então, veja, é importante que a gente tenha isso tudo associado e possa, a partir daí, considerar, e aí eu vou pensar um pouco naquilo que o Padre Carlos esteve colocando, né? Que é como é que a sociedade está. Então, veja, eu tenho uma percepção, e me corrijam se eu estiver errado, mas é como se o indivíduo estivesse dentro de uma caixa. A gente já viu aqueles filmes de terror em que as paredes vão se aproximando e apertando a pessoa, né? Eu penso que nós temos 6 paredes nos pressionando, que é o totalitarismo, que é a obrigação de, o conformismo, que é eu fazer porque todo mundo faz, o hedonismo, que é esse culto à beleza, ao corpo de forma exagerada, o consumismo, que aí não precisa nem dizer muito, que o próprio Papa Francisco ele fala muito sobre isso na Laudato Si, o relativismo, que é a minha visão diante do todo, e o permissivismo, todo pode. Então veja, a partir daí a gente tem um efeito comparativo dentro das redes sociais, que é muito importante, e veja, não é a coisa bonita, é a coisa que me deixa no centro. Porque quantas vezes a gente não vê pessoas que estão lá mostrando o braço picado com soro, eu estou assim, e a pessoa investe nisso para ficar em evidência. Alguma coisa muito ruim e assim por diante. E tudo muito próximo, e aí é uma questão pessoal. Como eu sou muito adepto à teoria de Viktor Frankl, eu sempre vou imaginar que o vazio existencial faz parte de tudo isso. É a fuga da realidade, é a dispersão e a falta de foco que o ser humano tem e essa fragmentação. Então a gente teria que estar onde a nossa cabeça está, ou a cabeça e o corpo no mesmo lugar e assim por diante. Então é só uma visão bastante superficial disso, que eu acho que vai comprometer e muito daqui para diante o ser humano. Sim, uma reflexão muito, muito valiosa mesmo para quem nos assiste, para nós e de fato para discutir isso e colocar isso em pauta, né? Padre Carlos, o senhor acha que a espiritualidade, de modo geral, não só a espiritualidade cristã ou católica, mas esse contato com algo superior, ele pode ajudar nessa questão da saúde mental, da depressão, de outras doenças, né? E de que forma?
Bem, dentre daquelas, vamos dizer, atitudes, posturas que nós precisamos cultivar para alimentar em nós ou criar, enfim, uma saúde mental, dentre tantas possibilidades, é claro que a questão, a dimensão espiritual, ela tem o seu papel, né? Antes de tudo, é bom a gente também compreender que a dimensão espiritual, ela é inerente, né? Porque por muito tempo se definia o ser humano como alguém biopsicossocial e se esquecia da dimensão espiritual, né? Então, acho que integrar essa questão da espiritualidade no ser humano faz uma diferença, né? E claro que ajuda, sim, e é claro que aqui a gente não fala quando se fala de espiritualidade como algo institucional, né? Dessa ou daquela religião, mas dessa capacidade, o reconhecimento que nós, seres humanos, somos abertos ao transcendente por natureza, né? Quer queiramos ou não. A gente pode até dar nomes diferentes, né? Mas existe em nós essa capacidade, né, de lançar um olhar para algo que está além de nós, né? Então, nesse sentido, eu acredito que sim, que a dimensão espiritual, ela exerce um papel importante, porque ela te ajuda a te colocar diante das situações, te ajuda num processo de ressignificação de tantas coisas, né? Claro, aí cada um não tem uma receita, cada um encontra possibilidades e meios de cultivar essa dimensão, e às vezes até de resgatar, ou de se descobrir em si essa dimensão espiritual, e que favorece, eu acredito nisso, que favorece muito nesse processo de conhecimento, de posicionamento diante das situações. Ou seja, reconhecer mesmo que nós estamos abertos para algo além de nós, né? Que é muito pouco a gente ficar patinando apenas aqui, né, na nossa humanidade, né? Mas transcender essa humanidade para algo que vai além, né? Claro, e aí nisso a gente procura dar sentido a tantas coisas, né? E dar sentido às vezes até aquelas dores e sofrimentos que a vida, né, coloca diante de nós, né? Então eu acredito que a dimensão espiritual, esse cultivo, claro que ajuda, favorece, né? Claro, aliado a tantas outras possibilidades, né? Sim, e eu queria então ouvir uma palavra de vocês, já encaminhando para esse encerramento, né? Quando então, olhando, fazendo esse exercício de me conhecer, de perceber todos esses detalhes que nós falávamos, né? Quando então que eu devo procurar ajuda profissional, né? Tem algum sinal assim que deve me despertar um alerta e falar, não, eu preciso procurar ajuda exterior, ajuda com um profissional. Eu gostaria só de complementar algo que o Padre Carlos falou, e aí eu já faço, né, um gancho com a sua pergunta. Eu acredito que, para mim, né, a espiritualidade e o amor falam a mesma linguagem, o amor no sentido maior. E eu acredito que, além da capacidade de olhar além, eu acho super importante olhar curto também, né? Eu acho que a gente escuta muitos discursos espiritualistas que não são nada espiritualizados, né? Discursos onde a projeção de Deus, do divino, está tão distante, tão lá fora, e esquecem de olhar o ser humano que está ao lado, esquecem de olhar o ser humano que existe aqui dentro. Então, eu acho que a espiritualidade transcende, é um olhar que vai além, mas é um olhar que está muito aqui dentro também.
Eu acho que é importante a gente não perder de vista o que está perto, o que está ao lado, o que está aqui dentro. E aí eu já faço a ponte com a sua pergunta. Eu acho que o sinal, isso seja para criança, seja para adulto, né, de que é importante buscar ajuda, é a minha capacidade de estar conseguindo viver o cotidiano, conseguindo viver a vida de uma maneira, primeiro, criativa, né? E também sem tanto sofrimento. Né? Então, quando a pessoa está se sentindo incapacitada de lidar com o cotidiano, de conviver com as suas relações, de se sentir criando, produzindo, se relacionando, seja pelas mais diversas questões, é importante buscar ajuda. E aí, não importa se é uma criança, se é um adulto, a criança, ela manifesta, ela expressa muitas vezes com mais facilidade, ou indo mal na escola, ou adoecendo, ou o adulto, ele camufla mais, ele usa mais a racionalidade para se esconder, né, das suas vulnerabilidades, mas eu acho que o nível de sofrimento é o sinal, né, até onde eu estou me sentindo capaz de lidar com a vida que eu tenho, né, até onde que eu consigo administrar, né, quem eu sou dentro da vida que me coube. Muitas vezes também quem nos dá esse sinal é o outro, né? Então, às vezes, o namorado, namorada, a esposa acaba sinalizando, ó, tem alguma coisa que não tá bem, né? Érica, mas esse outro, ele pode dar um sinal, mas se eu não reconheço a necessidade, não adianta nada. Tanto que, muitas vezes, quando chegam pessoas no meu consultório, porque o marido quis, porque a mãe quis, eu perguntei, você sente que precisa? Porque senão não adianta. Né? Se não existe uma abertura interna, as pessoas podem até dar a dica, né? Até levar de mãos dadas lá na sala do consultório, mas tem que existir uma abertura no coração, na alma. Exatamente, é isso que a professora Mônica fala. Tem que partir dessa necessidade interna, né? Desse reconhecimento, né? Porque senão você não... Como que se você não está aberto, né? Então, você tem que reconhecer que necessita. Sabe, é aquela história de que você reconhece que não está dando conta sozinho de lidar com a situação, né? E aí, claro, passa por tantas posturas, uma delas, como falamos agora, é o reconhecimento, mas também, às vezes, até uma humildade para reconhecer, né? Eu preciso de ajuda, né? Eu não estou dando conta sozinho de tudo isso, está sendo muito, né? Então, eu acho que é esse movimento que parte de sobremaneira da pessoa, né? Porque você pode ter a pessoa que está realmente no fundo de uma situação crítica, etc. Mas se ela não dá aquele, né, o estalo e o acordar de que precisa, por mais que tenha um monte de gente do lado insistindo, tá, até leva, mas o engajamento é outro, né? A abertura é outra, né? Professor Antônio, alguma consideração nessa questão desse sinal de alerta? Quando que eu devo procurar ajuda? Pois não. Eu acho que uma questão anterior que eu gostaria pelo menos de deixar aqui uma contribuição àquilo que o Padre Carlos apresentou sobre a questão da espiritualidade. E aí eu vou também olhar um pouco de acordo com aquilo que Viktor Frankl, de uma certa forma, ele estabelece, e que isso me deixou muito para pensar a época em que eu comecei a ouvir sobre isso. E me parece que sem essa figura do espírito, do espiritual, o ser humano perderia a sua dignidade. Porque se ele é psíquico
e de uma certa forma dentro da sociedade, se ele não tem mais a função biológica, ou não tem parte da função biológica, ou se ele não tem parte da função psíquica, e de alguma forma também pode ter algum prejuízo social, quem é esse ser humano? Para que ele serve? Então, se ele não tem o seu espírito, aquilo que é essa condição que a gente de fato consegue entender pouco, mas fala-se muito a respeito disso, eu acho que o ser humano perderia a sua dignidade. Mas, diante da sua pergunta, eu queria tentar dizer o seguinte, que se uma das definições para aquilo que é transtorno mental, que é essa disfunção, essa falta de habilidade para lidar com as coisas cotidianas, podem afetar humor, comportamento e modo de convivência, o raciocínio e, inclusive, o aprendizado e a forma da comunicação, então estão aqui o que me parece os principais indicadores de que o indivíduo precisaria buscar ajuda. Então alterações de humor significativas, a questão do comportamento estranho, alguma coisa que de fato chama atenção e é repetido, essa questão da convivência com os outros está ficando cada vez mais difícil, a questão de raciocínio, aprendizado e comunicação, então ele precisa de uma ajuda. E é nesse momento que vale a pena dizer mais algumas pouquíssimas coisas. Primeiro, buscou a ajuda de um profissional? Talvez a ajuda desse profissional precise de uma segunda opinião. Porque a gente, infelizmente, tem descoberto algumas coisas que não são muito boas. Porque, assim, por conta de uma medicamentalização muito frequente, porque as pessoas não querem mais sofrimento. Elas não querem mais sofrimento, elas não querem falar de morte, pensar na morte e também não aguentam a culpa. Então, diante disso, acaba querendo simplesmente um amortecimento de tudo isso, mesmo não estando com algum problema sério de saúde mental. Então, acho que seria importante pensar em algumas dessas coisas, tá bem? Sim, excelente. Queria agradecer muito a contribuição de cada um. Acho que foi um tema que a gente consegue se alongar muito, né? Porque é um tema vasto, um tema profundo e um tema que é urgente, cada vez mais necessário, né? Queria agradecer, então, a participação da Mônica Gutmann, do Padre Carlos Alberto, também do professor Antônio Siqueira. Se vocês quiserem deixar algum encerramento, fazer alguma consideração final, fiquem à vontade. Queria agradecer. É sempre uma alegria poder participar, compartilhar, né, ouvir vários olhares e agradecer o convite. E que a gente siga se cuidando, né? Cada um individualmente e um do outro, porque é tão importante, cada vez mais importante, né? Eu também agradeço a oportunidade da gente conversar aqui sobre esse tema tão importante, né? E de fato isso que a professora a Mônica acaba de dizer, desse cuidado, né? Do cuidar de si, mas também do olhar do lado, né? Quem tá perto de nós, ou quem precisa de um olhar, né, nosso. Acho que e assim nos cuidando e ajudando a cuidar, a gente vai semeando alguma coisa de muito bom, né? E de algum modo transformando não só o mundo enquanto conceito, mas ajudando na transformação de pessoas concretas, né? De vidas. Então, obrigado pela possibilidade, né, da gente conversar e trocar ideias, mais do que ideias, né? Reflexões assim que nos ajudam. Obrigado. Agradeço a todos, a Érica, Mônica, Padre Carlos, o Wagner, que está aí nos bastidores também. E, assim, para finalizar, o que eu gostaria de dizer é que esse é um tema importante e que a gente poderia minimamente ter um cuidado no sentido de ter acolhimento e gentileza com as pessoas. As pessoas com ou sem algum problema de saúde mental. Porque nós temos
obrigação de contribuir positivamente na sociedade onde nós estamos. Então, se a gente pudesse ser minimamente isso, verdadeiro, mais gentil, verdadeiro, mais acolhedor, a gente poderia, de fato, contribuir de alguma forma melhor com a sociedade em que a gente vive. Meu agradecimento e espero estar com vocês assim que vocês precisarem, tá bem? Certeza. Muito obrigada pela contribuição de cada um, pelas palavras. E é isso, o Pauluscast fica por aqui. Um abraço, até a próxima.